Bom, então eu apresento neste momento a mesa redonda desta tarde com o tema Metrologia Legal em apoio às compras públicas. Como moderador desta mesa, eu convido ao palco o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, diretor de Metrologia Legal do Inmetro. E para compor esta mesa redonda, como debatedores, eu convido o senhor Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior, superintendente do IPEM de São Paulo. A senhora Luciana Cerqueira Menezes, da Diretoria de Regulação de Mercado do Ibametro. E, para finalizar, o senhor Alexandre Sorato, presidente do Inmetro de Santa Catarina. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu passo a palavra então ao moderador do painel, Marcelo, para as suas considerações iniciais e iniciar o debate. Bom, quando o Celso sugeriu, né, a gente fizesse esse painel falando sobre metrologia legal nas contas públicas, a gente achei muito interessante, porque a gente acaba falando sempre sobre indústria, defesa do consumidor, né, consumidor, relações comerciais, que são temas naturalmente relevantes, mas tem alguns pontos, principalmente em qualidade, né, em quantidade de pré-medidos, que acabam ficando um pouquinho à margem disso e, eh, muitas vezes a gente fala em em recursos públicos, né. Quando a gente fala de compra pública e a gente tem aquele problema, às vezes, de comprar só pelo menor preço, isso pode, muitas vezes, colocar em risco a qualidade ou a quantidade de produtos que a gente compra, né. Então, esse tema é muito importante, muito sério. E, né, alguns colegas da rede fazem nos seus estados trabalhos extremamente positivos, né. Então, essa foi uma grande oportunidade para a gente ouvir um pouquinho desse trabalho, né. Então nós estamos aqui com 3 grandes expoentes aqui da metrologia, né, a Luciana Cerqueira, do Ibametro, o Marcos Heleno, né, do IPEM São Paulo, e o Alexandre Sorato, que já são figuras conhecidas, e vão poder trazer para a gente um pouco dessa experiência que eles têm nos estados deles. Celso, como eu não tenho uma sequência, eu vou sugerir aos meus colegas que a gente vá pelo cavalheirismo, né, e abra a palavra primeiro para Luciana Cerqueira, diretora de regulação de mercado do Ibametro. Para Luciana, conta para a gente um pouco da experiência do Ibametro, né, nessa parte de compras públicas, como é que vocês estão, quais são os desafios que vocês têm e o que você tem para trazer para a gente? A palavra é sua. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao Celso Scaranello, presidente da Remesp. E lá na Bahia, desde 2022, a gente tem um termo de parceria com a SAEB, que é a Secretaria de Administração do Estado, e junto à SAEB, a gente faz um trabalho em várias etapas das aquisições de compras públicas. A gente faz um trabalho consultivo com os gestores, principalmente agora com a nova lei de licitações, que exige a segregação de funções. Eu acho que isso dificultou muito, porque antigamente todo o processo ficava concentrado no setor de compras, e agora cada área demandante, que normalmente não tem essa expertise, precisa pedir bem para receber o produto certo. E aí é onde a gente entra, nessa parte consultiva também. Temos também no nosso termo de cooperação, temos também um trabalho de preparação dos almoxarifes.
essas pessoas que normalmente estão lá só para receber os produtos, agora a gente dá um treinamento para fazer uma inspeção, que aí, à medida que eles vão recebendo esse treinamento, eles já fazem uma inspeção. Tem coisas que realmente não precisam ir para laboratório, essa pequena inspeção já resolve o problema, desde que obedecendo o edital, com a nossa com a nossa consultoria, eh com as determinações, as especificações, né, corretas. E além disso, a análise de laboratório, quando é necessária. E isso, a gente está querendo ampliar também para a questão de serviços, porque teve um caso emblemático que eu acho importante falar. Hoje o termo de parceria é só para compras, mas minha área de qualidade lá, ela informou que estava precisando fazer uma manutenção dos extintores. E aí o Assaeb faz muito registro de preço, então para o estado todo. E estava aberto um registro de preço para manutenção de extintores. Quando fomos contratar a empresa, que estava lá no registro de preço, ou seja, para o estado todo, escolas, hospitais, todos os entes da administração, vimos que a empresa estava sendo, respondendo ao processo, né, o auto de infração com irregularidades graves, e a gente já estava solicitando ao Inmetro o cancelamento do registro dessa empresa. E estava lá disponível para quem quisesse sacar. Foi nesse momento que a gente informou a SAEB essa situação, ela suspendeu o registro e a gente conseguiu cancelar o o registro dessa empresa, suspendeu o registro de preço e cancelamos junto ao Inmetro o registro dessa empresa. Então, isso a gente está tentando ampliar para essa área de serviços, né, de empresas contratadas, porque hoje a gente só atua na parte de compras, no o termo de cooperação. Então, é isso. Eu vou passar aqui para os colegas falarem as experiências deles. Obrigado, Luciana. Essa questão de como vocês veem, o Estado compra muito, né? A máquina pública compra muito e muitas vezes o comprador não sabe, não conhece as regras, né, para aquele produto que está sendo comprado. Você falando me fez lembrar a quantidade de consultas que eu já recebi de prefeituras sobre compra de balança sem aprovação de modelo. Interior, mais variados, e às vezes são compras enormes, são programas sociais, são uma série de coisas que, quando você vai ver a balança, o termômetro, não tem nada controlado, não tem nada. Pode ser até porque o comprador simplesmente não conhece a legislação. Não adianta a gente, às vezes tem aquela preocupação, mas ele tem a obrigação de conhecer. Tem, mas não conhece. E depois que está feita a compra, desfazer é muito mais difícil, né? Então, realmente é muito importante, às vezes, ensinar, como você falou, o almoxarife, fazer uma análise simples. Pode ter casos de laboratório, mas às vezes uma análisezinha simples, para nós, muito simples, pode fazer uma diferença muito grande. Seguindo essa linha, eu vou passar então para o meu amigo Marcos Gerson, superintendente do IPEM, também. Eu sei que o IPEM tem, Marcos, um trabalho grande, você já comentou comigo uma outra vez, né, no estado aqui, sobre essa questão de compras públicas, que é realmente muito importante. Aí fala para a gente como é que está quais são esses desafios que vocês estão enfrentando aqui. Obrigado, Marcelo. O que eu vejo, eu não sei quantos de vocês têm essa noção, mas eu estava verificando esses dados hoje pela manhã. O Estado brasileiro, seja somatório de município, né, governo do Estado e o governo federal, eles compram junto mais ou menos 15% do PIB brasileiro. Esse é o tamanho da compra pública no Brasil. Tá? Nós estamos falando por volta de 1,2 a 1,6 trilhões de reais todos os anos que são comprados pela administração pública. A Petrobras ela tem um orçamento anual de 600 milhões de reais, que é a maior empresa brasileira. Então, se fosse uma empresa, o governo é o maior comprador. Então, esse é um primeiro ponto bastante relevante.
Se a gente for pensar em termos de curva ABC, né, do principal ator que deveria ser disciplinado nas suas compras, é o governo. Né? Então, a grande escola de compras seria o próprio governo. É importante a gente observar que a gente fala muito de consumidor, defesa do consumidor e tal, mas, na verdade, a infraestrutura da qualidade que a gente está falando aqui, ela foi feita para dar sustentação ao comércio. E o comércio tem um comprador e tem um vendedor. E o comprador não é só pessoa física, é também pessoas jurídicas, empresas compram. Num levantamento que nós já fizemos, o Sorato também fez, um dos grandes problemas hoje, até em questão de pré-medidos, é papel higiênico. E a compra pelas empresas, não é pela pessoa física, não. Porque normalmente as empresas compram direto nas fábricas, isso não passa pelo comércio, ninguém fica desenrolando folha de 40 metros, 50 metros, 60 metros e assim por diante. É um valor significativo na compra de uma empresa e elas, depois de um tempão, começam a perceber que tem alguma coisa errada e chama o IPEM para dar uma verificada. E isso aí depois acho que o Sorato vai comentar com vocês, que ele fez um ranqueamento lá em Santa Catarina de quais são os principais itens de compras públicas e está lá, papel higiênico lá em primeiro lugar, papel toalha e uma série de outros instrumentos, tá? Materiais. E aí vamos trazendo para a realidade do IPEM. Então nós estamos falando aqui tanto de metrologia legal quanto também de segurança de produtos. Os dois grandes campos que a infraestrutura da qualidade acaba se dividindo, né? E na metrologia legal, muito a questão dos próprios pré-medidos. E o que acontece na minha visão a respeito de governo, né? Afinada a Lei 8666, ela foi construída num momento histórico de grandes escândalos de corrupção no Brasil, né, que foi aquela questão dos anões do orçamento, aquele negócio todo, que deu origem à formação da Lei 8666, que partiu do princípio que não está escrito em lugar nenhum, mas você percebe claramente lendo. Ou tem que controlar o agente público porque todos são corruptos em potencial. E aí colocou na lei o termo melhor preço. Aliás, não é melhor preço. Ele botou, se você olhar na Lei 8666, fala proposta mais vantajosa para a administração. Esse é o termo que está lá. Ele não fala em nenhum momento mais barato. O legislador colocou proposta mais vantajosa. Aí veio o Tribunal de Contas e interpretou num acórdão que a proposta mais vantajosa é a mais barata. Então, se a gente pensa em termos de qualidade, nós criamos um problemaço dentro da administração pública. Né? Nós forçamos os gestores a comprar o preço mais barato possível, partindo do pressuposto que ele é capaz de definir a qualidade que ele quer num edital de licitação. Ainda botando um monte de amarra, dizendo que muita coisa que ele coloca ali, ele está querendo conduzir licitação. Então, na prática, você tem uma força dizendo não coloque requisito nenhum. Porque se você botar requisito, você está querendo induzir o mercado. E compre o mais barato. Quem trabalha com avaliação da conformidade já imagina essa equação. Se eu não tenho requisito e o que vale é o mais barato, né, fez um desserviço para a qualidade ao longo de décadas. Né? Tanto que a lei nova, a 14133, ela tenta corrigir isso e trazer a questão da qualidade para dentro do centro do processo. Então, na lei 14133 já vai falar de que pode exigir a certificação feita por organismos acreditados pelo Inmetro. Ele não fala SEGEC, mas fala Inmetro. Então já está no corpo da lei que você pode exigir a certificação do produto. Por exemplo, é um primeiro item de qualidade. E a gente sabe que a certificação ela não significa exatamente qualidade, ela significa que atende um requisito mínimo. Mas já é uma coisa, né? Porque você permitia até que você comprasse produtos até ilegal, porque você não podia exigir um selo de certificação. Se aquele produto fosse certificado, você acabaria o agente público comprando sem certificação. Então, isso gerou um problemaço. A Lei 14133 ela traz dispositivos para lidar com isso, mas estamos numa fase ainda de adaptação. Os agentes públicos têm receio de usar isso. Os advogados da própria União, do Estado e tal, calma, não é bem assim. Eu lembro a título de anedota, né, quando eu comentei com um colega que trabalhava na parte de contratação de obras públicas, que a obra pública já podia também ser contratada com
a certificação da obra por organismo acreditado pelo Inmetros, então ele já fala isso de órgão público. Eu falei, você já pode botar no edital, tal. Ele falou, mas o TCU vai deixar? É uma anedota, mas é verdade. Você tem uma lei dizendo que pode, mas ele está com medo do TCU não deixar. Agora, o Tribunal de Contas ele tem que interpretar a lei, não decidir o que a lei vale, o que a lei não vale. Eu falei, TCU é Supremo Tribunal agora, né? Então, essa aí é a problemática. E quando a gente olha o histórico de compras públicas, né, a gente percebe muito por desconhecimento, por medo, por uma série de fatores, uma enorme dificuldade, primeiro, em especificar, e segundo, que eu acho que é a parte central do problema, é como trabalhar a avaliação da conformidade no recebimento do que você comprou. E a avaliação da conformidade ela serve tanto para metrologia legal quanto para a segurança de produtos, né? A gente acabou no Inmetro, né, Marcelo, associando a avaliação da conformidade com segurança de produtos. Mas os processos da metrologia legal, grande parte são avaliação da conformidade, né? Você aprova um modelo e depois faz a verificação, é um processo de avaliação da conformidade, para ver se está de acordo com os requisitos. Então, como eu uso isso? Tá? Por exemplo, o agente público, isso aí são tudo casos reais, ele se preocupa muito com a amostra, né? E até alguns botam no edital de licitação, deve ser apresentada uma amostra antes de eu assinar o contrato. Aí chega a amostra e olha assim, mas o que eu faço com a amostra agora? Ele recebe a amostra, né? Recebe um texto, né? Estou comprando uma camisa, não sei o que, recebo a camisa, olha assim, tal, pedi para receber, mas o que eu faço com isso? Não sabe o que fazer, né? E aí depois quando você ainda explica a questão da amostra de ouro, olha só, mas não adianta receber só essa amostra. Alguns até pegavam, recebe essa amostra, pede um apoio para o Senai faz alguns testes, tal, olha, esse produto está legal, beleza, está aprovado. Aí começa a fornecer. Falei, mas você está tirando amostras? Não. Então você fez uma avaliação em cima de uma amostra que o próprio fornecedor te entregou. E você não está pegando aleatória nenhuma. Então você começa um monte de falha. Então a questão no edital não é só colocar requisito, não. É colocar como é que eu vou receber isso, de que forma, de quantos ensaios vão ser feitos. Eu sei que tem uma série de dispositivos que você pode prever numa lei de licitações para que você possa fazer esse tipo de controle. Tá? Que ponto nós estamos em São Paulo? Tá? Nós estamos começando. Vou ser bem realista para vocês. Já teve no passado uma ou outra colaboração do IPEM de São Paulo com o governo, em uma ou outra questão bem esporádica, mas de forma consistente a gente está começando esse processo agora e estamos fazendo um grande piloto na Fundação Casa, né? Porque a Fundação Casa ela é praticamente um mini-estado, né? A Fundação Casa, para quem é fora de São Paulo, é a antiga FEBEM, né, que tem lá 4.000 internos, né, adolescentes, e tem que comprar para ele roupa, alimentação, produtos de higiene, colchão, então compra de tudo. Então é um local excelente para fazer uma grande experimentação, né, e começar a ver esses processos. A presidente da Fundação Casa, as primeiras conversas que ela trouxe para a gente, ela estava revoltada com a qualidade principalmente do têxtil, e nós verificamos realmente que só de pegar uma amostra inicial tinha problemas ali, até qualidade de desodorante, o menino botava o desodorante e ficava fedendo, então coisas que afetavam até a questão da própria dignidade, né? Então nós estamos reestruturando com a Fundação Casa todo um processo de compra assistida e fazer tanto treinamento, a Luciana falou aqui, começa pelo almoxarifado, né? Tem que ter um treinamento de como vai receber isso, uma balança calibrada no almoxarifado, porque vai receber fardos. Um que a gente viu, pacotes assim de leite, né? E no meio desse pacote de caixinhas de leite tem leites faltando. Só que você já recebeu, aí o agente que recebeu não quer nem apontar porque ele já recebeu, se ele disser que está faltando agora, ele pode, né? E aí entra até uma parte interessante, Marcelo, que é uma oportunidade de começar a usar até tecnologias para evitar a contagem manual. Então, começar a associar peso com o produto através das amostras iniciais, começar, olha, pelo peso eu sei a quantidade de unitária que tem ali dentro, né? Então, assim, tem muitos cases sobre isso, né? A gente vai poder tocar sobre aí, mas acho que o grande espírito da coisa é o seguinte:
Se a gente consegue melhorar a qualidade nas compras públicas, a gente deu um passo gigantesco para melhorar a qualidade de todo o mercado, né? Porque a gente vai induzir a todo um sistema de qualidade. Se o Estado é um principal comprador, vai ser difícil você ficar fazendo duas linhas de produção, uma para o Estado e outra para quando é fora do Estado. Quando a gente vê hoje que acaba que o Estado puxa por baixo toda esse sistema, né? Mas eu já me alonguei demais, eu acho que vamos ir trocando aqui porque a gente consegue conversar mais. Obrigado, Gerson. Acho que uma coisa interessante que você colocou, a Lei 8666 parece que gerou uma cultura, ela junto com o TCU, criaram uma cultura do medo, né? Então, o gestor, o que eu tenho que fazer para não ter dor de cabeça depois? Para não ter que me responsabilizar depois. E acaba que a qualidade fica para trás, né? Então, é uma coisa, como você disse agora no final, isso acaba induzindo o mercado, né? E, de certa forma, em muita coisa, que aí o Sorato vai falar para a gente, no exemplo que você deu do papel higiênico, por exemplo, certamente não tem 2 ou 3 linhas de produção. Então, a gente vai falar compras públicas, né? Mas muitas vezes de compras corporativas, que algumas empresas de vocês fazem também. Eles compram materiais em grande quantidade. Será que esses materiais estão em quantidade certa? Será que vocês estão comprando? Porque por mais que a gente tenha aqui a nata da metrologia, nem sempre você compra para sua casa, lá para sua empresa, você está olhando se a quantidade está certa. Será que isso acontece? E aí, aproveitando esse gancho, vou passar para o meu amigo Alexandre Sorato falar um pouquinho da experiência do Inmetro Santa Catarina, que vai bem nessa área, né, Sorato? Conta para a gente aí como é que foi Isso essa. mesmo, Marcelo. Obrigado. Bom dia a todos, boa tarde, né, pessoal. Celso, o seu nome aí, em nome do nosso anfitrião Jean, eu cumprimento a todos os presentes e boa tarde também meus colegas do painel aqui da mesa. Bom, eu até gostaria de começar falando um pouquinho sobre o que o Marcelo fez na introdução, né? Quando eu cheguei na metrologia legal, em 1995, eu fui trabalhar na Superintendência do Inmetro em Santa Catarina. Hoje ela não existe mais, hoje existe o Instituto de Metrologia de Santa Catarina, o Inmetro SC. E primeiro contato que a gente tem com a metrologia legal é a fiscalização da cesta básica, é proteção do consumidor, muito se falava disso, né? E quase não se tocava, né, do B2B, do B2G, depois a gente vai ver, mas e aí eu comecei com o tempo a perceber que, sim, a metrologia legal, ela assegura o comércio justo, né, como, não sei se foi o Gerson ou o Marcelinho que apontou bem, e que, obviamente, protege o consumidor final, né, até porque ele é um dos beneficiários, né, desse trabalho de você ter uma transação equilibrada, um comércio, a compra e venda equilibrada, né, garantida aí por essas ferramentas da metrologia legal. Mas com o tempo eu comecei a perceber que a metrologia legal, robusta, né, ela traz esse comércio justo que traz um benefício também para o empresário que é íntegro, para o empresário que segue a legislação metrológica, vamos dizer assim, de segurança da qualidade, né? E aí, bom, mais um pouco à frente, e agora já vamos dar isso eu estou falando lá de quando eu comecei em 1995, mas vamos pular aí uns 30 anos e chegar agora nos dias atuais, né? De alguns 4 ou 5 anos para cá, os órgãos da rede começaram a perceber, muito motivado por denúncias de órgãos de governo, às vezes pelo próprio governo, que eu acho que como aconteceu lá no Ibametro, né, a própria secretaria que faz a compra acaba vendo, mas estou desconfiando, né? A gente lembra do que o Breno falou mais antes do coffee break, né? A gente tem que prover confiança. E aí começa a vir a desconfiança de que aquele produto que está se comprando, ele não atende à legislação. E aí começamos a entender que a metrologia legal ela trabalha não só no B2C, que é a empresa vendendo para o consumidor, no B2B, como o Gerson colocou, empresa com empresa, mas também no B2G, que eu nem conhecia, mas aí eu fui perguntar para a inteligência artificial, hoje que a gente não sabe, o amansa burro não é mais o dicionário, agora é a IA, né? Então eu fui lá perguntar e de fato, quando você faz comércio com governos, então tem a relação de mercado B2G, né? Empresa com governo. Bom, por que é interessante a gente olhar a questão de governo? O Gerson colocou muito bem, né?
porque as cifras que se movimentam nesse mercado é da casa dos bilhões mesmo, mas no final eu vou trazer alguns números, infelizmente eu não fiz a apresentação, mas vou trazer uns números que vai dar para a gente ter uma ideia do impacto que a metrologia legal pode ter nas compras públicas, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Os exemplos que eu tenho são mais da esfera estadual, apesar de que teve um prefeito que se elegeu lá numa cidade do sul, que eu conheço bem, que é meu irmão, e aí eu fui dar uma fuxicada lá no almoxarifado da prefeitura dele e encontrei umas coisas lá de cair os cabelos, eu já vou contar. E no final da minha apresentação eu quero colocar um videozinho de 1 minuto, que é do nosso governador Jorginho Melo, falando desse programa que a gente implementou lá, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, então o mercado de bilhões, que eu diria, eu não vou comparar com o mercado de combustíveis, mas ele é multibilionário, esse mercado. E o governo, sim, Gerson, disparado, os órgãos públicos, se somarem todos, obviamente, são os maiores compradores do Brasil, disparado, né? Então, nós começamos lá em Santa Catarina, foi até curioso, sabe, Luciana, porque a gente começou a receber algumas denúncias da Secretaria de Administração, que fazia algumas compras, uma delas até era do papel higiênico, que alguém citou, não sei se foi o Marcelinho ou o Gerson. Por acaso, a Secretaria de Administração fica num prédio muito grande e com salas de 2 lados separadas por um corredor. O corredor tem mais de 30 metros. E a menina, então, que era uma das que controlava as compras, cismou, um certo dia, de desenrolar um rolão de papel higiênico. Então, nós temos aquele rolinho que a gente usa em casa de 20, 30 metros, mas os papéis higiênicos que são vendidos para shopping center, hospitais, órgãos públicos em geral, basicamente de 2 tamanhos, ou de 300 metros ou de 500 metros. Né? E ela pegou um daqueles, eu não sei se foi de 300 ou 500 agora, não lembro, faz uns 2 anos isso, e ela desenrolou e viu que estava ali com rombo de 30%, uma coisa assim. Enquanto a legislação permite até 1,5%, né, a legislação do pré-embalados, eles estavam com um erro de 30%, ou seja, 20 e tantas vezes maior do que o máximo permitido. Né? Aí eu pensei, pô, aí caiu a ficha, pô, será que nós aqui no Inmetro, perguntei para eles, vocês já andaram olhando o papel que a gente compra, apesar de que a gente não compra rolão lá, né? Dá uma olhada lá. E o nosso coordenador do programa foi lá e pegou fardo de papel toalha, para quem não conhece aqueles papelzinho, toalha de papel que a gente enxuga as mãos, tem tudo quanto é aeroporto, aqui tem, enfim, todo mundo compra papel toalha, né? Ele vem normalmente em fardinhos de 1.000 folhas. E, para nossa surpresa, ele contou 620, 630, em média, né? Aí tu tira uma amostra representativa do lote, normalmente pode ser de 10, de 13, e pode chegar até 32 unidades para que aquela amostra seja representativa de um lote. Dependendo do tamanho do lote, eu coleto mais ou menos itens para compor essa amostra. E aí a gente viu, olha só, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, como é que um órgão delegado do Inmetro, que tem metrologia no seu nome, que é fiscal, está comprando, né, papel toalha com erro de 30 e tantos %. E aí a gente pensei, vamos começar a olhar agora os almoxarifados do governo de Santa Catarina. E aí a gente viu que o furo era gigantesco, assim, o rombo era animal. Aí eu pensei, pô, como é que eu vou fazer agora? Se eu chegar e dizer que está tudo ruim, que não sei o quê, aí eles vão perguntar, tá, e quem é que vai resolver isso para nós? É você? Então sou eu que vou ter que resolver com a equipe enxuta que a gente tem, uma série de limitações orçamentárias. E aí veio a questão de vou ter que arrumar uma maneira de resolver isso. Aí, na época, o meu irmão era secretário da Casa Civil, esse que foi prefeito em Tubarão agora, ele era secretário da Casa Civil do governador Jorginho. Aí eu falei com ele, me diz uma coisa aí, eu preciso jogar no ventilador aí um troço, só que eu sei que vai sobrar para mim, para o Inmetro, a gente não tem perna, eu preciso de dinheiro para fazer um programa robusto para arrebentar. Com o que eu converso? Falo direto com o governador? Não, fala com o secretário da Fazenda, que é o dono da chave do cofre, né? Então a gente foi lá, falamos, fizemos uma reunião, apresentamos. Antes disso, obviamente, a gente coletou uns 9 ou 10 itens, aqueles que a gente já estava com indício de... Nós já tínhamos feito umas análises, coletamos mais algumas. Basicamente, é produtos de higiene e limpeza, onde está o maior número de fraude. Depois eu vou citar alguns exemplos pontuais. Material de escritório, material escolar muito pouco, material na área da saúde, alguma coisa tem, mas a maioria, como é controlado já pelo Ministério da Saúde, e tem toda uma certificação lá também interna deles, acaba que os caras têm tanta coisa para cuidar que eles não vão fraudar na quantidade. Mas, enfim, tem também algum erro ali, gás,
luvas descartáveis, aquele propé, aquele saquinho que a gente bota no pé para entrar lá no centro cirúrgico, a touquinha, né? Então, como é vendido em grandes quantidades, tudo que vem em muita quantidade no pacote, tu pode parar e pegar um estagiário e botar para contar que tu vais achar problema. Eu estou falando isso já porque vocês devem ter nas empresas de vocês também, já pode começar a meter o sarrafo aí. Mas vamos lá. Levei para o secretário, ele gostou, brilhou os olhinhos já na hora, porque eu falei para ele o seguinte, olha, o Estado gasta, em média, a gente chegou a alguns números ali, pegamos números bem conta de padaria mesmo, em torno de 2 bilhões de reais por ano para a compra desses produtos institucionais. Produtos de higiene e limpeza, material escolar, material de escritório, alguma coisa na área da saúde, aqueles descartáveis, né? E aí, numa primeira visita, onde a gente já tinha ali uns 25 a 30 itens inspecionados, a gente conseguiu fazer uma estimativa. Eu precisava mostrar qual era o impacto que esse programa ia ter para o governo de Santa Catarina, depois a gente vai levar isso para nível de Brasil para ver como não é cifra bilionária, né? E numa primeira visita, os erros estavam assim, a cada 10 produtos, vamos lá, mais de 50% reprovava, tranquilamente. De cada 10 produtos que a gente pegava, reprovava 6, 5, 7. E aí, só que nem todos eram fraude, né? Às vezes era um errinho pequenininho, escapou, ele estava tentando trabalhar na margem e escapuliu. E aí é reprovado, enfim, vai ter que responder processo administrativo. Desses 50% de produtos reprovados, que a gente levou para laboratório e convidou o fabricante para acompanhar o ensaio, a regra, né, do regulamento é essa, a gente pode dizer que pelo menos uns 20% eram fraude metrológica. Então, de tudo que o governo compra, 50% a gente encontrou de reprovação. Depois esse índice veio caindo, tá? Lógico, é isso. Depois eu conto todas as histórias se der tempo. Aquele tempo lá é todo nosso, 59 minutos. Tá, mas eu não vou usar o tempo todo, que eu fico contando história e vou longe, mas vamos tentar ser mais breves aqui então. A gente mostrou fizemos o desenho de qual seria o impacto. Então, se eu tenho 2 bilhões de compra por ano, só para o governo de Santa Catarina, desses produtos que são considerados pré-embalados, são produtos que devem obedecer à legislação metrológica na área do pré-medido, que deve passar por controle metrológico legal nosso, mas que não passa porque não é tão fácil de chegar neles, né? E agora a gente está chegando. Eu tenho 50% reprovado, então eu já estou falando de 1 bilhão de reais em risco. Eu não sei quanto que está sendo prejuízo ainda, mas se a metade está reprovando, eu tenho 2 bilhões de custo, de gasto, então eu estou falando que 1 bilhão está em risco. E desses 50%, 20% é fraude, erros assim superiores a 20%. A gente chegou a encontrar, eu já vou começar a dar alguns exemplos para não me alongar muito. Então, o próprio papel higiênico, colocado aqui pelos colegas da mesa, nós foram vários fabricantes, né? Tinha estoque antigo, tinha estoque novo, enfim, tinha de 300 metros, de 500 metros, mas o fato é que nós chegamos a encontrar, na última análise, um erro, for 50,2% no rolo de 500 metros. Isso significa que um rolo de 500 metros de papel estava sendo entregue com 250 metros. E aí, quando eu coloquei isso para o governador, ele já quase não tem cabelo, né? Caiu o restinho ali na hora. E é, de fato, aquela história, né? Na hora da licitação, de entregar a amostra, é tudo bonitinho, é tudo produto certificado, a luminária ilumina bem, é tudo legal. Na hora de... Então, eu até brinquei numa última vez que eu fui falar sobre esse assunto e aí Aí teve umas senhoras lá que ficaram chateadas comigo, porque eu falei assim, o cara vende a noiva, mas entrega a sogra depois, na hora do almoxarifado, né? Aí tinha uma senhora, podia mudar esse exemplo, aí tá bom, então vende a lebre e entrega o gato. É mais ou menos isso que está acontecendo com os órgãos públicos, né? Que não tem esse cuidado com uma inspeção de recebimento, com um edital mais robusto, a gente já vai falar no finalzinho sobre isso. Mas então o papel higiênico foi esse, erro de 50%. Nós encontramos papel toalha também agora, nessa ida ao almoxarifado, foram, nessa da Prefeitura de Tubarão, né, um fardo de 1.000 folhas, com 576 folhas em média, então um erro aí de 40%, lá vai por cento de erro. E aí a gente fez as contas, bom, se eu tenho 1 bilhão em risco, o meu erro médio é de 20%, então eu posso falar aí de um prejuízo de 200 milhões de reais, 200 milhões de reais no ano. E aí, quando eu mostrei isso para o governador e para o secretário da Fazenda também, eles, na hora, aprovaram ali alguns. Aí eu disse, mas para fazer isso do jeito que a gente está, não dá. Eu preciso ampliar laboratório, eu preciso comprar, alocar novos veículos, até equipamento a gente estava bem servido, mas precisava de mais espaço, precisava de auxiliares para ajudar a contar,
para contar esses papel toalha, não é um fardinho só. Tem fardo que tem 2.000 folhas, e eu tenho que coletar, às vezes, 32. Tu imagina ficar contando 2.000 folhas de 32 pacotes. A menina chega a ficar sem impressão digital, né? Não existe uma máquina ainda para contar isso, a gente precisa chegar lá. Papel higiênico é a mesma coisa, a menina nem vai para academia, porque ela fica esticando rolo de 500 metros. Imagina, 32 rolos de 500 metros, quantos quilômetros dá isso? E a menina fica lá no laboratório esticando. Dá para fazer por gravimetria? Dá, a gente quer ensinar o pessoal dos almoxarifados a fazer isso, né? Os colegas aqui do IBAMET de São Paulo já estão com essa ideia também de a gente treinar os almoxarifados para que eles façam uma inspeção de recebimento, que ele não vai precisar desenrolar o rolo de 500 metros. Tira ali 20 metros, pesa numa balança de precisão, 20 metros deu 20 gramas. Então, se 20 metros deu 20 gramas, 500 metros tem que ter X gramas. Uma regrinha de 3, joga na balança, desconta o peso da embalagem. Normalmente são plásticos que recobrem cada rolo e depois o fardo como um todo, né? E por falar em fardo, deixa eu contar mais uma historinha, tem tempo, né? A gente, quando começou esse trabalho, olha que engraçado isso, cara. Era um embrião, a gente estava coletando algumas amostras para fazer o estudo para mostrar para o secretário, né? Se você já visitou um almoxarifado assim, de uma indústria, onde fica estocado, enfim, produtos em geral, alimentos inclusive, dependendo do local que você vai, né? Eles são armazenados, eles são fornecidos em pallets, né? Chega em caminhão e a máquina vai lá descarregando os pallets, e esses pallets depois são... pallets, e depois eles são colocados em... Acho que é pallets o nome da... Como é que é aquela estrutura de aço que eles montam? Uma estrutura para depois os pallets ficarem encaixados ali, né? É tudo pallet, eu vou chamar tudo de pallet, tá? Então o fato é que aquilo já é dimensionado para receber certinho o tamanho de um fardo, né? Porque tu não vai ficar deixando espaço, porque o espaço é ouro, né? Então o que aconteceu? Numa dessas coletas de papel higiênico e toalha, tem vários outros produtos, saco de lixo, eu nem dei exemplos, né? Depois, no final, se der tempo, eu falo dos outros exemplos, mas são vários exemplos que tem de fraude metrológica em produtos, né? Numa dessas aí que eles viram, aí alguém lá de dentro do almoxarifado, que esses caras tudo, a gente tá de olho neles também, né? Mas enfim, ele disse que no dia seguinte, a gente estava com visitas frequentes naquele almoxarifado para fazer visita, fazer reunião com o pessoal, dar treinamento para fazer inspeção de recebimento. Mas numa dessas idas, o cara do almoxarifado falou assim, aquela empresa que tu coletou na semana passada encostou uma carreta e meia de produto aí anteontem. Sei o que foi? Não, ele disse que era para repor o produto, que eles erraram numa medida. Assim. Tá, mas como que... Aí eu não sei nem como é que ele vai fazer a contabilidade agora dele, porque ele já deu um ok, né? É igual do leite, já deu um ok que recebi com um buraco no meio. Agora, como é que eu vou dar a entrada de uma carreta e meia de papel? O que aconteceu? O papel chegou, tudo bem, até aí dá para entender. O fato é que depois que o cara foi tentar colocar o novo fardo no pallet, não deu. Ele teve que reorganizar toda a estação de armazenamento dele. Por quê? Porque se tu tens 600 folhas ao invés de ter 1.000, tu cresceu ali 40%. E aí tu vai botando 40%, chega lá, sobra meio metro. Passou meio metro do pallet, aí não entrava mais o fardo nos pallets, né? Então isso é só para vocês verem assim que só o fato de a gente dizer que vai fazer já causa um alvoroço, entendeu? Então, a gente estava usando muito o efeito psicológico lá, a gente está publicando um monte, falando um monte, até esse vídeo do governador vai ser engraçado, que ele mete o sarrafo ali mesmo. E aí é para assustar mesmo, porque aí o cara vai participar de uma licitação, mas essa Santa Catarina lá tá complicado, os caras já andaram pegando outros que eu conheço lá, a Rádio Corredor já se informou, eles fogem, mas eu acho que eles não vão para São Paulo e nem para Bahia, né? Porque lá vocês também estão. E nem para Ipém Paraná, né, Gabriel? Semana passada recebemos a visita do Rubico, lá presidente do Ipém Paraná também, para conhecer o programa. E a ideia é essa, que esse programa possa ser multiplicado em todos os estados do nosso Brasil aí, porque, como o próprio governador fala, né, isso é respeito com o dinheiro, né? E não é o dinheiro público, porque dinheiro público é que fica aquele negócio, dinheiro público, mas se é público... Então, de quem é? Meu também? Ou não é de ninguém, né? Então, o dinheiro é do pagador de imposto. O dinheiro é de cada cidadão, é do cidadão catarinense, no caso das compras de Santa Catarina, né? E da mesma forma na Bahia, São Paulo, no Paraná, né? Então, respeito com o dinheiro do pagador de imposto é o número 1. E depois é concorrência leal, né? Aí a gente volta para aquela questão lá do B2B, né? O empresário de boa-fé, ele é altamente ajudado por esse trabalho de metrologia legal, porque a partir do momento que tu coíbe a participação de uma empresa fraudadora num edital de licitação, você automaticamente abre espaço para empresas de boa-fé, empresário que é íntegro, que cumpre a legislação vigente. Né? Então, eu diria que a metrologia legal ela é assim, é o comércio justo que traz
sim, a proteção e defesa do consumidor, a gente não deixa de falar isso, que é legal de falar na televisão, mas ela vai ajudar o empresário que segue as leis e ela protege aí o recurso público, né? Então, só nessa economia de Santa Catarina, de 200 milhões ano, claro, a gente não... são mais de 2 mil itens para serem verificados. Até agora a gente só fez 186. Desculpa, 168, troquei ali o 6 por 8. Então, assim, são 2 mil tipos diferentes de produtos para serem analisados. Santa Catarina está 1 ano e meio nisso, fez 168. A gente não conseguiu ainda ampliar os laboratórios. É burocracia, né? Serviço público é complicado. A gente está lá, tem que fazer edital para projeto, e depois do projeto tem que fazer edital para construção e reforma, aquele rolo todo. Estou 1 ano tentando ampliar o laboratório e construir alguns novos, está difícil. Então, a gente está quebrando o galho do jeito que dá, mas conseguimos locar veículos, conseguimos contratar alguns auxiliares e o trabalho está indo. Foram 3.500, pouco mais de 3.500 unidades de produtos já analisadas, que formaram esses 168 lotes. A gente está com índice de reprovação agora nesse montante, caiu bastante. Eu falei que no começo a gente pegava 50%, chegou até 70% de reprovação. Porque aí o fiscal também, vamos lá, né? Vamos abrir um espaço aqui, tá cheio de metrologista fera aí. Claro que o fiscal, quando chega no almoxarifado, ele vai coletar um negócio que ele nunca viu e deixar de coletar o papel que ele já sabe que aquele ali é 99% de chance de estar errado. Então, o faro, o tino do fiscal, claro, enviesou o nosso 70% de reprovação no começo. Mas eu diria que 50%, se você chegar e der um caraço lá e coletar produto de higiene e limpeza, você vai chegar aí perto dos 50% de reprovação. Agora, nessas 168 análises, a gente está com uma reprovação de 27%. Então, caiu bastante, né? Mas é aquela coisa. Por quê? Porque papel a gente não pega mais. Ainda conseguimos reprovar mais uma vez, pela segunda vez, o toalha de papel. Só que aí era erro de 2%. Né? Então, quer dizer, ele já não está mais fraudando. Ele tentou botar lá, outro fabricante agora, outro fornecedor, né? Tentou botar lá perto da margem, acabamos pegando ainda, vai ser autuado. E o trabalho é esse, trabalhar também, como os colegas colocou aqui, eu gostei, o Gerson e a Luciana, a questão da medida preventiva, né? Porque ir lá no almoxarifado e enxugar gelo não é fácil, cara. Gasta dinheiro pra caramba, e aí o cara não quer repor, e tem que... multa, e a própria secretaria compradora também, dependendo do que está escrito no edital, ela pode sancionar, né? E a gente já está trabalhando com medidas preventivas. O que seriam essas medidas preventivas? Pelo menos 2 ações principais, que é mais ou menos na linha do que o Ibametro e PEN São Paulo já vem pensando também. Uma delas é a gente ajudar eles a escreverem editais mais robustos. Como é que eu vou escrever um edital mais robusto? Basta você inserir uma cláusula, e você pode até intitular ela do tipo segurança metrológica e de conformidade, ou de conformidade de produtos, que aí pega todas as áreas, né? Você abre uma cláusula para isso no edital deles, claro, eles é que vão fazer isso, mas eu digo, eles não sabem escrever, né? Tem que dar tudo de mão beijada, então eu já escrevi a cláusula lá. Então, item 1, é chover no molhado. Todo produto tem que seguir a legislação metrológica e de segurança vigente estabelecida pelo Inmetro, ponto. Número 2, toda entrega, todo lote entregue estará sujeito à coleta de uma amostra para análise pelo órgão delegado no Estado, o IPEM em São Paulo, IPEM em Paraná, e aí vai. Número 3, caso o produto seja reprovado, cabe sanção prevista, e aí vai. São 6 ou 7 cláusulas que nós inventamos lá, criamos, né, do zero, e uma delas até diz que se a empresa, se for constatada a fraude, além de ela ter que repor a quantidade faltante de produto ou substituir, no caso de não ter como repor, porque é algum vício que não é tipo segurança de produto, qualidade, então tem que substituir mesmo. Né? Então, além disso, ele estaria impedido de fornecer para aquele estado, para aquela secretaria, por um período de 3, 4, 5 anos. Isso daí o próprio estado define, o próprio governo define. Né? Mas então, eu acho que é isso. Eu vou parando um pouquinho aqui. Depois me dá mais um minuto, Marcelo, que é aí para fazer o encerramento. Mas vamos botar o videozinho do... Mas eu não tenho mais história. Tem mais história. Se vocês quiserem, tem mais. Mas depois se vocês quiserem, tem 40 minutos lá. Quer colocar o vídeo? Se der para ele colocar o vídeo do governador, Jorge. Fazer acusações sobre o passado, porque eu não estava aqui. Mas não tenho dúvida que muito fornecedor de picareta logrou o Estado ao longo desses anos. A gente sabe disso, porque passou Santa Catarina ali e descobrimos fornecedor que é contratado para entregar uma coisa e entrega outra. Esse produto aqui, por exemplo, era contratado 300 metros por rolo, vinha 200 ou menos. Pode parecer diferença pouca,
Mas soma isso a milhões e milhões de rolos, ninguém abria o pacote para conferir. Eles se aproveitavam disso. E assim pode acontecer com lata de leite que vem com menos grama, saco de lixo que vem com outra qualidade. Nós colocamos o Inmetro para conferir tudo. Estamos fazendo uma devassa. Fica de alerta para outros estados e prefeituras. Já dizia o ditado, todo dia sai de casa um tolo e um esperto. E o estado de Santa Catarina não é mais tolo. Olha, Sorato, realmente é um depoimento bem interessante. Você vê, e claro, tem fornecedores e fornecedores, mas eu tenho certeza que isso pode acontecer nas compras corporativas de qualquer empresa. A gente tem realmente, é cultura, a gente só olhar para o consumidor, 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 mas quanto que. Eu não sabia nem desse número, Gerson, de 15% do PIB. E aí, quanto em quantidade e qualidade que o Estado não perde, é dinheiro do cidadão, né? Quanto não se perde aí? Então, é uma coisa que a gente tem que olhar, trabalhar, né? Esse trabalho de conscientização, de orientação, ele é extremamente importante. Uma coisa legal, né, que eu gosto muito desse sistema do Inmetro, né, Inmetro e rede, né, esse trabalho em rede que a gente tem, é exatamente a possibilidade de irradiar práticas positivas, irradiar projetos exitosos, como esse de Santa Catarina, como de São Paulo e da Bahia, né, para todo o país. A gente está falando aqui, gente, de economia de dinheiro, né, do cidadão. É dinheiro que pode ser gasto em educação, em saúde, em infraestrutura da qualidade, em desenvolvimento de indústria, em políticas públicas, né? Em último caso, é dinheiro que é desperdiçado, né? E dinheiro não é uma coisa que está disponível para jogar fora, né? Então, achei um grande trabalho, né? Eu quero parabenizar aos meus colegas aqui da rede pela iniciativa, pelos trabalhos que vocês estão desenvolvendo. Eu acho que é realmente algo muito importante e que nós temos dentro do Inmetro, do sistema Inmetro também, que incentivar que seja feito em outros estados, levar essas experiências, né, ao restante da rede, buscar também um trabalho em nível nacional desses fornecedores para melhorar e que também essas compras públicas sejam feitas de forma cada vez melhor para que elas agreguem de fato valor para a sociedade e que o governo, assim como todos os compradores, paguem o justo, né? Recebam aquilo que pagam. E eu não sei se a gente tem alguma pergunta, como é que está. Por favor, meu amigo. Bom, primeiro que eu gostaria de fazer uma breve correção, que essa ideia veio do Sorato. Eu lembro que eu conversava com o Sorato Ótima em algum ideia. momento. Mas esse era um minutinho que eu pedi, era justamente para parabenizar e agradecer a Remessa pela abertura desse espaço, porque eles podiam simplesmente dizer, Sorato, pô, isso daí, vamos trabalhar com a indústria aqui e tal. Não, é muito importante tudo isso, né? E eu queria registrar isso, porque isso surge de uma conversa. A gente fala em rede, a gente está sempre em rede. E uma conversa com o Sorato, num determinado momento, eu falei assim, por que nós não fazemos um painel? E a gente construiu esse painel, acho que em 10 minutos. E aí, vamos chamar quem? Tá pronto. E com a ajuda do Marcelo, fizemos o painel. Isso, para mim, é muito bom quando a gente consegue, né, em rede, fazer uma ação tão rápida. E segundo, que esse tipo de coisa que foi comentada, eu voltei uns 30 anos no passado, quando eu ainda era coordenador de especificações de uma entidade que eu acho que vocês conhecem, chamada Senai. Eu trabalhava e a gente encontrava exatamente essas questões que a gente precisaria colocar nas especificações técnicas, e o Senai sempre foi um grande comprador, bens de capital, materiais, papel higiênico, inclusive, e a gente colocava lá alguns ingredientes. E não era tão simples, porque a lei 866
ela trazia algumas preocupações por parte dos nossos administradores. Falei, mas não pode colocar isso. Falei, pode, nós vamos começar a colocar. E aí começamos a introduzir esses conceitos de certificação para compra de computadores, para compra de máquinas, e a coisa foi evoluindo. É lógico, em algum momento você vai pagar um pouco mais caro, mas esse é o preço de ter um produto, né, que a gente sempre vai voltando lá para a nossa infraestrutura da qualidade, sempre vai preconizar. Nós queremos um produto com qualidade. E eu cansei de ver pessoas que vinham assim, falam assim, professor, o senhor está querendo fechar a minha empresa. Eu falei, não, eu quero te ensinar a fazer o certo. E aí a gente começou um trabalho aí, viu, Luciana, educacional. Essa é a base de tudo. E é isso que a gente está buscando, né, Garcia? É pela educação a gente ir construindo isso tudo. Pelo menos é minha maneira de pensar. E acredito que a nossa rede meteorológica pode ajudar muito, capacitando como que eles chamam, os almoxarifes, o pessoal do almoxarifado, preparando o pessoal para fazer boas compras. Dá para fazer usando meteorologia. Era isso. Com toda razão, Celso. Estão mais uma vez de parabéns. Bom, não sei se nós temos alguma pergunta, se vamos encerrar. Como vamos fazer agora? Acho que não temos perguntas. Se não Então, tiver, eu só... fica o registro. Você falou de manhã do sandbox. Sandbox regulatório. Isso pode ser um tema para se colocar numa Por que não? discussão. Sandbox aí para melhorar a capacidade Melhoria de de compras compra, a públicas, qualidade assim. nas compras. Não sei. De repente a gente poderia até liderar algo desse tipo. Ideia. A gente pode pensar E nisso. transformarmos essas ideias em coisas práticas. Sim. Acho que Modelos de compra, de como usar a lei de licitações. O pessoal não conhece. Voltando lá no passado também, história, viu, Sorata? A gente tem bastante também. Por exemplo, eu lembro que numa unidade lá de Bauru, Lençóis Paulista, eles vivem, a prefeitura lá tinha um problema sério com lubrificantes de máquinas. Resolvido o problema. Antes de mais nada, os óleos lubrificantes usados em lubrificação dos tratores, das máquinas do agronegócio, deveriam passar por uma inspeção ou por um ensaio. É simples, é você fazer a especificação e depois fazer a avaliação da conformidade. Só que o pessoal precisa aprender a lidar. E aí é que as nossas redes podem ajudar a dar com sequência. certeza, Celso. Bom, para a gente encerrar, eu vou pedir aos meus colegas fazerem uma palavra final, começando pela Luciana. Então, Luciana, você quer passar mais alguma coisa? Só suas considerações finais? A gente falou muito em metrologia legal, né? Mas como o Gerson falou, a parte da qualidade também inclui isso. Então, além da questão do gasto público com responsabilidade, eu acho que a gente une gestão pública com conhecimento técnico para fazer boas compras, para o Estado comprar melhor e garantir, de fato, compras que tenham o comprometimento técnico e a segurança e a qualidade que se espera. Obrigado, Luciana. Gerson? Acho que é importante ressaltar, tanto o Celso quanto o Marcelo falou, a capacidade que a gente tem que agir em rede. Tá? E o Sorato ele não só teve a ideia do painel, mas esse trabalho estruturado de compras públicas foi ideia do Sorato também. Tanto que quando começou a Fundação Casa nos procurou pedindo socorro, eu montei uma equipe e nós fomos lá no IPEM de Santa Catarina, lá no Metro Santa Catarina, com a Fundação Casa, inclusive, né? O Sorato ainda organizou um evento lá com a Secretaria de Administração, etc. E nós fomos lá beber na fonte, né? Aprender lá com o que Santa Catarina está fazendo e trazer aqui para São Paulo, que tem outras complexidades, como o tamanho do estado, né? Um estado muito grande e um PIB muito grande, então tem soluções que não são exatamente as mesmas, né? Eu lembro que o Sorato comentou lá, eles têm um sistema de compra pública unificada, né, Sorato?
é que uma única secretaria está centralizando todas as compras comuns do Estado. Eu não sei se esse modelo é viável no Estado de São Paulo, né? Pelo tamanho das compras, etc. Mas, enfim, a gente foi lá beber na rede, entendeu como faz, estamos trazendo para São Paulo e assim a gente vai expandindo e vai procurando fazer essa atuação em conjunto. E falando em história, eu lembrei aqui, até olhando aqui para o Jefferson da Continental, a questão de um ano e pouco atrás, a gente foi alugar um ônibus, Jefferson, para fazer um transporte lá para o Imetro, né, para a gente fazer uma visita lá ao campus do Imetro, do pessoal do IPEM e tal. Aí quando já tinha contratado a empresa, depois de passar todo um processo não foi exatamente uma licitação, acho que foi uma dispensa de licitação pelo valor e tal, mas tem que fazer todo o ETP, aquele negócio todo, todas aquelas ferramentas burocráticas, e no final ainda falei, mas não esqueçam de checar o cronotacógrafo, né? Só falta o IPEM contratar um ônibus que está com cronotacógrafo irregular. 2 dias depois, não, a empresa desistiu, falou que não tinha como fornecer. Então, nem sei se estava irregular ou não, mas ela desistiu. Então, eu falei, cara, só faltava essa, né? O IPEM está com um veículo com cronotacógrafo vencido. Agora, essa foi uma preocupação minha ali dentro do IPEM. Quantos ônibus são alugados, né? Até o pessoal das escolas ainda tem um programa do MEC, que o MEC exige isso, né? Eles fazem a inspeção do ônibus escolar, então ele exige que leve até no Imetro, né, Marcelo? A gente fazia esse atendimento no início do ano para liberar os ônibus escolares, tudo. Mas quantos transportes são contratados no Brasil, seja por governo, seja por empresa, que ninguém se preocupa com um detalhe. E aí uma frase do Marcelo que ele falou que é interessante, né? Tinha obrigação de saber? Tinha. Só que o problema é que no Brasil é tanta regra diferente, com tanto regulamentador, que eu me pergunto realmente até que ponto uma empresa tem capacidade de entender todos os regulamentos que ela está submetida. Ela acaba olhando aquele que dói mais, mas todos, eu acho difícil ela saber tudo que está envolvida no que ela vai fazer. Então, eu sei que tem várias empresas aqui, muitas empresas, pelo olhar, eu vi com muita gente assustada, já preocupado com as próprias compras dela, né? Então, é verdade, cuidado que vocês estão comprando, né? Que vocês estão comprando o noivo e levando o sogro, né? Então, mudando aí a piada do Sorato, né? Mas é por aí e até na nossa casa a gente vai. E assim, um último comentário, acho que pegando uma coisa que o Celso falou, né? A gente vai acabar pagando um pouco mais caro. Mas o que é caro, o que é barato? Né? Será que o caro, né, justamente você comprar um material que vai durar metade do tempo, você tem que comprar aí 2 vezes, 3 vezes? E quando você compra com qualidade, você compra uma vez só? Né? O exemplo que eu estava comentando com o Marcelo antes, aí, o mais simples, a caneta esferográfica. Né? Você economiza, compra 2 centavos mais barato uma caneta que vai durar uma semana, em vez de pagar 2 centavos mais caro, uma que vai durar um ano inteiro. E aí você está toda hora comprando aquele estoque cheio e tal. E o mais perverso, você está incentivando uma indústria que está fazendo um trabalho porcaria. Né? Então, é isso. Celso. Só enquanto o Celso pega o microfone, me lembra também o que o Sorato falou. Não, claro que ele vai falar, é bom de história. Eu sei. Cheguei na metade. Então, antes de devolver para ele, para o Celso, esse cara é bom. É para você ver a importância também de divulgar o trabalho que a gente faz. Né? Assim como tinha posto já no Brasil essa semana fechado para manutenção, não está roubando ninguém, pelo menos naquele dia, é levar para a sociedade isso. O Imetro agora está fiscalizando compra pública, os IPENs estão fiscalizando compra pública. Isso naturalmente já vai dar uma melhora, não vai resolver o problema, mas já vai melhorar um pouco. Esse efeito psicológico, ele ajuda mesmo. E isso que você falou agora, Gerson, a gente sabe, tem regra, não adianta a gente usar esse subterfúgio, é lei, você tem que saber. Não tem como saber, tanta regra que tem para as empresas cumprirem e que nem mesmo a gente consegue saber todas. Então a gente tem que buscar mostrar, né, o nosso trabalho, conscientizar com números. Quando você leva para o gestor público alguma informação e ela não vai com número, é mais difícil você conseguir recurso. Agora, como o Sorato fez, levou lá para o governador, levou com quanto você está perdendo. Aí o laboratório sai, aí o recurso vem. É o jeito, gente. É isso aí que a gente tem que fazer.
Meu professor Celso. Ô, Sorato, é você. Fala você. Rapidinho também. Primeiro, o pessoal está fazendo justiça. Eu vou fazer justiça também. Quando a gente começou a implementar, surgiu a ideia assim, nós temos que fazer um negócio estruturado. Antes de, o nosso coordenador ele é muito proativo e já estava metendo a mão na massa, já estava vendo, não, vamos fazer assim, assim, assim. Eu falei, não, peraí, vamos ver o que está se fazendo nesse Brasil afora, porque não pode. E a gente descobriu que sim, o Ibametro já vinha com essa iniciativa lá. Talvez não soltou tanto foguete, né, Lu? Aí a gente ficou mais quietinho, mas a gente foi lá beber com eles. E eu acho também que o IPEM Mato Grosso tinha uma iniciativa também, móveis, e chegou até a publicar uma portaria, né? Então, e aí, claro, aí depois cada um bota na sua realidade, né? E eu fiz muita propaganda e acaba a gente aparecendo mais. Mas não, o importante é que agora a gente consiga fazer esse movimento crescer, né? E cada vez mais. E eu estava falando antes que tinha duas coisas que a gente podia fazer de ações preventivas. Falei de fazer um edital robusto com uma cláusula específica, mas eu esqueci de falar a segunda, mas que vocês já colocaram aqui, que é treinar os almoxarifados. Porque, por mais bocó que seja o cara, ele consegue fazer uma análise mínima. Assim, ó, não, eu digo, porque não precisa um nível segundo grau, menos até, nível primário. Se tu ensinar ele direitinho a fazer algumas pesagens, ele vai conseguir fazer uma inspeção de recebimento legal, havendo indício de irregularidade, ele diz, ó, isso aqui está com problema, tu vai querer entregar assim mesmo, eu vou chamar o IPEM. Aí o cara vai dizer, não, tá, então peraí, deixa que eu vou ver com o meu gerente aqui. Não, peraí, então amanhã nós voltamos com outro lote aí. Então, é assim, é evitar que o problema se instaure, né? Porque senão depois fica o almoxarifado lá com 2.000 itens, a metade praticamente está reprovada e a gente fica ali igual uns loucos, né? A gente vai levar uns 3 anos para limpar lá Santa Catarina. Quando o governador falou no vídeo que nós estamos fazendo uma devassa, passando estado a limpo, ele estava se referindo também às compras. Ele está revendo tudo, assim, está dando uma devassa mesmo. E aí ele aproveitou para citar esse programa, mas a gente está iniciando agora, está com 1 ano e meio, e como eu falei, estamos com 168 laudos, foram 46 empresas autuadas respondendo processo administrativo, e dessas 46 eu diria que umas 20 é fraude daquela pesada mesmo, daquela que... só para ter uma ideia, tá? O governo de Santa Catarina, quando eu fiz esse levantamento, que foi em 2023, eu peguei dados... Foi em 2024, eu peguei dados de 2023. Só no ano de 2023 foram 3 milhões e 700 mil reais gastos com licitações para compra de papel toalha. Se a média tiver em 20%, só nesse item de papel toalha, se a média de erro metrológico, eu quero dizer, né? Aí é 20%, daí, vamos lá, me ajuda a fazer as contas. Vamos supor que for 4 milhões, 10 seria 400, nós estamos falando de 800 mil reais de prejuízo só com papel toalha em 1 ano. Então, isso é uma coisa que já foi estancado, né? Pelo menos eu espero que esses malucos não voltem a querer fornecer lá para Santa Catarina, nós estamos de olho. E a gente quer interromper, né? A partir do momento que tu vai interrompendo, é uma sangria que para de correr, e aí essa economia começa a ser percebida, né? As licitações que duravam um ano vão passar a durar 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, porque está vindo com 30% a mais de produto. Né? Então é isso, eu acho que vou ficar por aqui. Tem bastante história aí, tem bastante produto, tem na área da saúde, eu achei que nós ia achar muito produto, muito problema naquelas caixas de agulha e seringa e não sei o que. Não, cara, tudo certinho. Então, assim, depende. Tem coisa que engana. Tu pensa, não, aqui tem erro. Nunca fiscalizei uma caixa de seringa na minha vida. 5.000 seringas. Aí vai fiscalizar, tá certinho. Então, a gente tem que meter a cara e contar mesmo. Aí bota os estagiários aí para contar nas empresas de vocês. Manda eles enrolar papel lá no corredor, mede primeiro com uma trena, né? Vai medindo de 5 em 5 em 5, vai dar um erro violento, mas para as fraudes que a gente está ganhando, errar 5% não vai fazer diferença. E aí depois chama o IPEM do seu órgão, né? Chama o órgão delegado para fazer o exame oficial, porque tem que ser com a presença do fornecedor, tem que ser uma amostra que seja representativa do tamanho do lote, não pode ser assim em moda. Né? É isso. Sorato, eu vou te interromper, porque aí você vai lembrando de mais alguns cases aí. Mas eu nunca pensei que um painel como esse, falando de papel higiênico e papel toalha, fosse render tanto, porque não é fácil não, né? Mas eu queria falar com a Luciana, não é nada, não é nenhuma pergunta, Luciana. Se você fosse lá no seu estado, eu acho que vocês já fizeram, escolher parceiros para uma iniciativa desse tipo, além do pessoal do próprio Ibametro, né?
quem são as entidades, os parceiros que você utilizaria para um processo, para fazer um modelamento disso tudo? Ou quais são os parceiros que vocês têm utilizado lá no Ibametro? Eu acho que por trás dessa moça tem muito conhecimento aí que ela não revelou ainda. Celso, a gente lá na Bahia está muito carente. A rede que tinha já tem um tempo que se extinguiu. E assim, o mais próximo disso hoje seria o Senai, Cinematec. A gente tem uma proximidade grande com o Senai Cinematec, mas em relação à rede meteorológica, eu não sei exatamente quando foi que acabou, mas hoje não existe mais na Bahia. E é uma pena, né? Porque seria o parceiro ideal. Tá aí a oportunidade de reativarmos a rede meteorológica da Bahia, Exatamente, Sim. que eu tive exatamente. a oportunidade de estar junto no lançamento. Eu acho que é um braço importante, não só na Bahia, mas em todos os. Falamos já com o Sorato da rede que existia lá em Santa Catarina. Eram braços que ajudavam muito nessas conexões todas. Sem Então, dúvida, eu estava olhando ali o painel, eu só vi de Minas, né? Tem aqueles dois. Paraná Meteorologia, Paraná. Minas e o Rio Grande do Sul, que por algum motivo não está ali, mas é parceiro também. As 4 redes meteorológicas fazem parte do que nós chamamos de Fórum das Redes Meteorológicas no Brasil. Éramos 16, hoje somos 4 e trabalhamos bastante, mas eu tenho sugerido, né, principalmente o pessoal das federações das indústrias, que reativem essas redes. Elas são muito importantes nesse processo, inclusive de apoio à DIMEL, apoio à SEGECRE, apoio à DICONF, todos os órgãos do Inmetro, e agora o CGDIS também, que está ganhando um corpo, né, muito expressivo aí. Eu acho que as redes meteorológicas elas podem contribuir bastante, inclusive nesse processo. Sem dúvida. Inclusive na Bahia, no Nordeste, eu não conheço, eu acho que não tem nenhuma ativa. Então, Infelizmente. As redes meteorológicas são grandes parceiros, né, Celso, no desenvolvimento. Talvez um trabalho que a gente possa pensar com a rede, os IPENs, com o CGDIS, buscar uma aproximação com os senais ou as federações de indústrias locais para ou reativar ou criar um modelo, dependendo de cada local, que abarque que ajude, né, a levar esse conhecimento da metrologia e da avaliação da conformidade para as indústrias de cada estado, para as universidades. A gente pode trabalhar isso aí. Eu acho que eu dizia para a nossa colega lá do Mato Grosso a importância que nós tivemos quando a gente escreveu aquele documento que era a Diretriz Estratégica para a Metrologia Brasileira. Sim. Esse documento ele foi interrompido recentemente e a minha sugestão é que ele seja retomado, porque aquele documento orienta toda a metrologia para o Brasil, não só da metrologia legal, como da metrologia industrial, o pessoal da acreditação, tudo estava ali. Então é uma coisa interessante que pode ser retomada. Bom, com a reativação do Conmetro pelo vice-presidente Alckmin em 2023, né, o lançamento da ENIC, a Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade, pode caber até dentro da ENIC, né, junto com a CNI, com todos os parceiros que estão na estratégia, a gente pode repensar e retomar esse documento, porque esse documento era bem importante mesmo, falava de futuro, e a gente tem que olhar para a metrologia, né, dentro da infraestrutura da qualidade, num ambiente futuro. Com todas as mudanças que a gente está falando aqui, a gente está falando da metrologia legal, né, mas tem uma coisa até bem maior, como você falou, eu acho que a gente pode pensar em retomar isso, né, nessa ideia de que metrologia a gente vai ter para 2030, para 2040. Exatamente. Né, é algo que a gente pode pensar agora sim. Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos com a CNI, onde a gente sempre reforça essa necessidade. CNI, as federações das indústrias, elas têm um papel importantíssimo nesse processo. A maior parte das redes meteorológicas, lá no início dos anos 2000, elas foram criadas por essas iniciativas.
A Remesp foi criada aqui no ambiente da ABIMAC, mas com o apoio da Fiesp. Lá no Pernambuco, por exemplo, que lamentavelmente teve a sua rede encerrada, ela iniciou numa iniciativa também da federação com apoio do Senai. E assim foram todas as demais redes metrológicas. Então, o papel das federações das indústrias, como o papel da CNI, como indutor para nós criarmos essas outras redes, ele é fundamental. E aí isso pode ser tudo provocado dentro do Conmetro, que reúne esses players todos. A gente pode fazer essa agenda com a CNI, Celso, e ver um modelo, né? Se esse modelo, em algum momento, em alguns lugares, ele não prosperou, mas quem sabe não pensar modelos locais que sejam adequados à realidade, ao cenário, ao momento. Vamos colocar isso como uma agenda aqui do Metro Legal. Uma discussão. Isso. Não, vamos sim, pode contar comigo. Mais ninguém? Bom, O Sorato. Sorato, Saideira. Duas histórias. Não, é só para... A Luciana tinha colocado um ponto muito importante sobre... É que a gente trouxe mais para o âmbito da metrologia legal, então trabalhamos na fraude metrológica, das medidas, né? Seja volume, peso, número de unidades, dimensões, comprimento, enfim. Aí até lembrei de mais uma historinha, mas depois eu conto. Mas aí a Luciana estava falando da questão também da avaliação da conformidade no quesito mais de segurança mesmo, metrológica, segurança do produto, né? E a gente, sim, encontrou problema em fios e cabos, acho que São Paulo também já vem encontrando bastante problema em fraudes, e não só no comprimento do fio, mas na espessura, como também na composição, eles trocam o cobre por outras ligas, né? Mas, enfim, é uma fraude bem perigosa e que a gente precisa fazer algum estudo nisso, Gerson, até retomar aquela ideia de publicar alguma coisa e fazer alguns cálculos aí. Eu acho que lá no laboratório de vocês deve ter bastante dado de reprovação para a gente ver o impacto disso no país até. Mas, então, tem um outro item, e até que é luminárias, tá? Luminárias para iluminação pública. E aí já não é tanto compras de governos estaduais, quase não compram, mas as prefeituras compram a rodo, né? E as luminárias é a mesma coisa, vende a lebre e entrega o gato, né? O sogro e o genro, né? Então, as luminárias, agora a gente viu que o IPEM São Paulo fez uma cartilha orientativa junto com a Bilux, simplificando aquele manual que eles já tinham, manual para como comprar luminárias para iluminação pública. Eu achei super interessante, eles parece que estão revisando agora e já foi autorizado que a gente possa replicar isso em Santa Catarina. Acho que a gente podia fazer isso para todos os estados, ensinar essas prefeituras a comprar luminárias e ficar em cima da qualidade do produto, né? Senão eles entregam depois aquela que ilumina menos, gasta mais e não dura tanto, né? E por fim, dizer, esse impacto a gente calculou aqui só de Santa Catarina, mas se a gente levar para todos os estados, eu tinha feito um cálculo de padaria ali, antes da apresentação aqui, se Santa Catarina tem condições, o potencial de trazer uma economia de 200 milhões, e Santa Catarina em torno de 4%, aí, vamos dizer, da estrutura do Brasil hoje, de gasto, de consumo de produto, a gente pode ver o que seria o todo, né? Daria aí praticamente 4 bilhões, por isso que eu falei no início que as cifras são bilionárias, né? Isso colocando só os estados, os governos estaduais. Se a gente considera que a União, os ministérios compram a rodo esse tipo de produto que a gente fiscaliza, e esses outros 5.500 municípios, cara, eu nem sei que número chega, mas por isso que eu falei que é da cifra do mercado de combustíveis, é coisa... Não sei se chega no trilhão, mas algumas centenas de bilhões de reais eu acho que a gente alcança aí. Então, o impacto disso é violento, assim, com dinheiro público, né? Eu acho que é isso. Já está visto. Tá, e outra historinha era o seguinte, olha o que eles fazem. Agora é 30 segundos. Eles... 17 minutos. Agora o produto líquido. Produto líquido, vamos lá. Sabão em pó, limpa-vidro... lustramóveis, por aí vai, tá? Água sanitária. Limpa-vidro, você sabe que quando você compra no supermercado, a embalagem é translúcida. Você vê ali bonitinho, azulzinho, o nível. Eles botam tudo em embalagem opaca para te não ver o nível. Aí, então, né, o vidrinho, o frasquinho que deve ter 500 ml, vem 350, 400, né? A moça pega assim, tá até levinha, a moça que faz. Isso foi denúncia da própria faxineira lá numa das escolas que a gente visitou. E aí fomos ver isso, os caras, brincadeira. Então...
Vamos junto mudar essa realidade aí, pessoal. Acho que todos os estados, os órgãos, né, os IPENs, e com apoio do Inmetro, obviamente, a gente vai fazer melhor uso desse recurso aí do cidadão brasileiro. É isso. Obrigado. Só para... Agora eu prometo que eu vou encerrar mesmo, porque A casa é o sua. Garçom me olha torto. Quando ele veio pegar o microfone, estamos ferrados. o Sorato e Luciana, aqui eu conheço um pouco da realidade. Em algum momento o Sebrae ajudou vocês em alguma coisa? Nesses processos? Não, lá na Bahia, não. Nesse momento, a gente também não chegou a pedir ajuda, né? A gente, como é nossa contrapartida para o Estado, já que o Estado ajuda no custo do IBAMetro, né? O IBAMetro hoje é bancado praticamente metade pelo Estado e metade pelo Inmetro. Então, foi só trabalho do IBAMetro mesmo. Lá também não, Celso. Não chegamos a pensar nisso, né, de pedir ajuda para o governo federal, uma esfera diferente do Inmetro. E como o Estado não estava aportando muita coisa, praticamente o Estado de Santa Catarina pagava lá os comissionados e tal, aí a gente entrou com essa daí, ó, cara, o rombo é gigante, mas eu tenho um pacto assinado com o Inmetro, não posso parar lá o que eu tenho impactuado com o Inmetro para ficar full time nos almoxarifados do governo de Santa Catarina. São vários, a gente visitou assistência prisional, polícia civil, polícia militar, Secretaria de Educação, Saúde, Administração, e tem mais um monte aí para visitar. Cada uma dessas secretarias tem 10, 15 almoxarifados, então... E claro que às vezes o produto se repete, mas enfim, é um trabalho sem fim, é um poço sem fundo. Por isso que eu digo que a gente tem que trabalhar na prevenção mesmo. Essa ida nos almoxarifados é mais para dar o auê, calcular o impacto e fazer o barulho. É aquele susto, né? Para dar um susto, isso mesmo. É isso. Bom, meus amigos, a conversa tá boa. É importante que esse susto, porque parece que se instaurou uma cultura de fraude. Já vou vender para o Estado, pode botar um pouquinho menos, pode reduzir. Tem uma indústria aí, Marcelo, tem empresa que Então, só faz isso, cara. Primeira coisa é acabar com essa indústria. Isso aí a gente tem que ir mais com o pé na porta mesmo. Bom, acho que já me sinalizaram aqui que o nosso tempo se esgotou, a conversa estava muito boa, tem muita coisa para a gente fazer. Eu quero agora agradecer e parabenizar os meus colegas Sorato, Luciana, Gerson, pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo nos seus estados, né? Acho que a gente tem muita coisa ainda para crescer, para ampliar isso em nível nacional. Agradecer ao Celso e à organização do evento pela oportunidade de participar desse painel, né? E, mais uma vez, parabéns. Obrigado a todos pela atenção. Podemos encerrar por aqui, né? É isso aí, obrigada pela participação de vocês. Eu vou entregar o certificado do evento e a lembrancinha e vamos fazer a foto oficial.